Anos Rebeldes foi gravado no tapa e o resultado é muito bom. O Denis foi brilhante. Tudo era muito mais difícil. Por isso que tivemos, eu acho que esse trabalho teve um grande valor sentimental, afetivo, porque as coisas foram feitas quase que artesanalmente. De tudo que eu já escrevi na vida, eu acho que Anos Rebeldes é a única história em que eu não tive ideia, assim, vou escrever Anos Rebeldes. A ideia foi do público, porque eu escrevi em 86 uma minissérie, Anos Dourados, que fez muito sucesso. O nego falava, Gilberto, tem que fazer a continuação, fazer Anos Rebeldes. Quer dizer, davam até o título, né? É verdade, acabou de dar no rádio. As tropas do general Mourão já estão vindo para o Rio de Janeiro. 31 de março de 1964. A partir daquela data, assumir uma posição política era regra. Não para Gilberto Braga, que caminhava e cantava sem notar ou mesmo entender o estardalhaço das passeatas e das balas. Em 92, quando escrevia Anos Rebeldes, ele foi cobrado pelas patrulhas ideológicas por essa postura do passado. Então, o autor disse que a sua alienação não foi um tempo perdido. Enquanto alguns estavam na ação armada, ele lia Proust. A realidade não tem nenhuma graça. Bonito mesmo foi no filme do Kubrick. A arte é sempre tão mais forte, mais rica. A arte é sempre tão mais comovente que a vida. Eu achava que eu não era capaz porque eu fui completamente alienado nessa época da ditadura. Não me tocava com o lado político da vida. Mas a história tem seus caprichos. O autor acabou sendo convocado à militância 28 anos mais tarde. Nesse período, o Brasil estava mergulhado numa agitada maré de democracia. Vivia a era Collor. Enquanto isso, Gilberto Braga corria atrás do tempo perdido lá nos anos 60. Livros, depoimentos e a parceria autoral com Sérgio Marques fizeram parte de um verdadeiro processo de desalienação. Eu hoje até acho que conheço bem a época, porque Sérgio foi me orientando, eu li muitos livros. A gente queria contar uma história antes que ela se perdesse por completo. A gente fez um registro, documentou, contou uma história de um ponto de vista que não era o que vinha sendo repisado desde que os fatos tinham acontecido. Gilberto Braga e Sérgio Marques, mais os colaboradores Ricardo Linhares e Ângela Carneiro, colocaram a história contada pelos perdedores na ordem dos anos 90. A direção de Denis Carvalho emprestou à trama o colorido do drama, do humor, Me orgulho de ser o palhaço do ano. da sensualidade. Quando eu fui chamado para fazer Anos Rebeldes, eu fiquei muito feliz e fiquei muito emocionado. Por quê? Porque pegava a minha geração. Como ator, eu tive 2 ou 3 peças que eu fazia de teatro censuradas, 2 novelas que cortavam muitas cenas minhas. 3 cenas cortadas! Para dar o tom preto e branco a esta realidade, às vezes dura de engolir, o cineasta Silvio Tendler foi chamado. Era o sonho da minha geração. Se você perguntar hoje como é que eu fiz os Anos Rebeldes, para mim foi uma loucura, porque era aquela coisa que a gente sonhava poder contar aquela história para grande público e não acreditava na possibilidade de fazer aquilo um dia. Silvio foi chamado para compor os painéis. Eles ajudaram o espectador a se situar naquele período através da visão de mundo de uma época. Mas um negócio que era emocionante, cada vez que saía um painel, vinha nego no corredor avisar: Gilberto, você não imagina, vem ver, ficou pronto, alegria, alegria. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos, eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou, por que não, por que não, por que não, por que não?
O Silvio pegava o material histórico que ele tinha, documental, e a gente filmava os atores nossos com um filme preto e branco e com uma câmera velha. E a câmera arranhava o filme para ver se ficava o filme igual aos filmes originais do documentário. Então deu uma mistura muito boa. E aí pegávamos pegávamos as manchetes de jornais que a Cristina Metz produzia pra gente e compunha esse painel histórico, porque a minissérie era uma minissérie de ficção, não era um documentário. No momento de escalar o elenco, existiam algumas certezas. Malu Mader seria a moça individualista que viveria um romance com o rapaz idealista. A Maria Lúcia dos Anos Rebeldes era mais difícil profissionalmente falando, porque eu tinha uma missão dura. Eu acho que a minha maneira de lutar nesse momento é acabar os meus estudos, me formar, arrumar um trabalho. E eu tinha que segurar a bandeira do individualista, né? Ou seja, defender a personagem que era muito mal vista na época, que era a pessoa que não estava pensando no coletivo, estava pensando em si mesma. Para com isso! Você está passando dos limites, sabe? Parece uma inconsciente que não sabe o que está se passando nesse país. Quase todo mundo que eu conheço tem identificação maior com a personagem da Malu, quer dizer, individualista. Mas na hora de ver o programa, não, porque é mais bonito você ver o idealismo. Uma outra certeza na escalação dos atores. Já está cansado de se cruzar, nunca nem me olhou? Oi. João Alfredo, o idealista, seria um presente para Cássio Gabus Mendes. O ator, em 86, já famoso, tinha feito um teste para a minissérie Anos Dourados. E o teste dele era absolutamente excepcional. Ele é ótimo ator, né? Mas, para a minissérie que retratava os anos 50, o autor e o diretor queriam um ator pouco conhecido do público. Aí, na hora de escalar a minha novela seguinte, que foi Vale Tudo, fiquei com vontade de chamar o Cássio. O Cássio aceitou, arrasou na novela, um papel difícil, papel ingrato, que é o corno. Não vai tirar conclusão precipitada. Olha, não é nada disso. Cala a boca, sua piranha! Peraí, eu não transo violência, calma. Você não transa violência? Não! Então calma, Seu calma. filho da mãe! Anos Rebeldes, quando surgiu a história, eu já fiz especialmente para ele. Eu gostaria muito de te mandar um texto da minha minissérie nova. Chama Anos Rebeldes, com direção do Denis Carvalho. Eu gostaria de saber se você gostaria de ler. Eu falei, não, Gilberto, eu não gostaria de ler. Eu não quero nem ler a sua minissérie. Eu já agradeço o seu convite e já estou escalado, se é essa a sua proposta. Amizade para mim, Edgar, é o troço mais sagrado dessa vida. O teste para Edgar. Marcelo Serrado. Gravando. Eu abri meu coração no teste lá, sabe? Não criei uma expectativa grande. Aí um dia recebi o telefonema do Denis em casa e ele até brincou, olha, pô, acho que não vai ser você. Aí você passou, aí eu, caramba. Realmente os homens não torciam muito pra ele, não. Mas as mulheres gostavam muito do Edgar. Porque ele era um cara muito bacana, muito amigo, legal. Você vai me levar pra casa. Se eu levo, Maria Lúcia. Eu não tô afim de me meter em confusão nenhuma, não. Ele queria ter uma boa família, construir uma família, ganhar o dinheiro dele, subir na vida. A história de amizade do Edgar com o João é muito bonita. Quando os dois se abraçam e falam do homem que foi à lua. É muito bonita aquela cena. Nós vamos ver junto, sim. Vamos ver junto e vamos completar o álbum. Cláudia Abreu, sem saber, estava na mira dos Anos Rebeldes. Você não tem nada comigo? Nada. Eu já era amiga da Malu, e aí um dia ela falou assim, o Gilberto te adora, tá fazendo Anos Rebeldes, que é a continuação anos 60 e tal, e tá escrevendo um papel só pra você. Eu fiquei petrificada, assim, porque eu amava o Gilberto, tudo que ele já tinha feito. E ela já vinha me falando de Anos Dourados, aquela coisa toda. Eu falei, gente, é um sonho, que maravilha, agora eu vou poder fazer tudo. Fiquei assim, amarradona. E o mundo do Faz de Conta conseguiu sair do papel graças às cabeças e às mãos daqueles artistas que quase nunca a gente vê. Do trabalho deles, a gente nunca esquece.
Quando o Denis me chamou para fazer Anos Rebeldes, eu fiquei muito assustada e muito angustiada, porque era a primeira vez que eu fazia um trabalho de época que era uma coisa ainda viva, um acontecimento que todo mundo estava vivo e que nós iríamos ser muito cobrados. Você precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim, baby, baby, eu sei que é assim. Em 92, o cenógrafo Mário Monteiro mostrou um pouco do trabalho de reconstituição do tempo através de detalhes. A gente está fazendo um trabalho grande, a Cacá, minha mulher, está me ajudando muito nisso, né? Levantamento de objetos, adereços, equipamentos daquela época, para poder você dar a verdade para esses cenários, entendeu? Porque é uma série realista e a gente tem que dar essa verdade. Como curiosidade, por exemplo, eu te mostro esse rádio funcionando, inclusive, dos anos 60. E a gente vai ter 18 vitrolas desse tipo, de modelos diferentes, funcionando na série toda. Também na época da minissérie, Marília Carneiro revelou o porquê do trabalho de figurino ter sido tão fácil. A moda voltou, então toda a tendência 92, 91 são os anos 60. Eu tenho encontrado muita coisa parecida, fora que os brechóis ainda conservam roupas autênticas em ótimo estado, de modo que eu estou achando essa pesquisa o maior barato. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid. Estar nesse baile é muito bonito, porque a gente relembra os anos 60 com toda a pompa que eles tinham, com toda aquela emoção que a gente teve quando acabou o colégio, quando fez a formatura. Agora, o baile, a festa inteira mesmo, é o